Boa, boa, galera. O primeiro compromisso da nossa seleção brasileira nessas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 será diante da Bolívia, em um jogo que acontece nesta sexta-feira, às 21h45, lá no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Mas, antes de tudo, bora pro histórico de confrontos entre essas duas equipes. Bom, de acordo com o histórico de confrontos, essas duas equipes se enfrentaram em 32 oportunidades até o momento, e com uma boa vantagem brasileira, hein? Nossa seleção contou 23 vitórias dessas 32 partidas. Já a Bolívia, apenas 5, e também tivemos 4 empates. Agora, bora conferir os últimos confrontos entre essas duas seleções, mas antes, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para dar aquela força e não perder também aquelas análises detalhadas dos melhores palpites esportivos. Dito isso, bora! Com base nos últimos 5 confrontos que eles tiveram, vemos uma superioridade indiscutível por parte do Brasil em cima da Bolívia. Além da nossa seleção empatar uma única vez e ganhar as outras 4 partidas, percebemos que as vitórias são sempre marcadas por goleadas, sejam elas de 3, 4 ou 5-0. Isso representa também o bom desempenho ofensivo que nossa seleção tem tido nos últimos tempos, apesar do aproveitamento nunca atender às nossas expectativas no final das contas, né? Então, para ficar ainda mais claro, bora analisar o desempenho individual de cada uma dessas seleções. Escolhido para comandar a seleção até a provável chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, Fernando Diniz tem um único desafio agora: vencer a seleção boliviana dentro de casa. Só para recordar, na última Copa, o nosso Brasilzão foi eliminado nas quartas de finais. E depois disso, a gente enfrentou 3 seleções africanas em amistosos: Marrocos, Guiné e Senegal, vencendo apenas a Guiné e deixando a desejar nos outros confrontos. A seleção brasileira ainda contará com ótimos nomes na sua linha de ataque. Neymar, que inclusive chegou a ser cogitado aí como uma dúvida para esse jogo, deve ser titular e pode fazer história, viu? Para quem não sabe, se o nosso camisa 10 balançar a rede nessa partida, ele poderá ultrapassar nada mais, nada menos que o Rei Pelé. Pois é, o Neymar pode se tornar o maior artilheiro que a nossa seleção já viu, hein? Mas sem enrolação, vamos conferir os últimos 5 jogos do Brasil. Os últimos 5 jogos que a equipe brasileira disputou foram 2 vitórias e 3 derrotas. Entretanto, mesmo perdendo a maioria dessas partidas, o Brasil ainda mostra que da arte de fazer gol ele entende e muito, hein? São 12 gols marcados e 10 sofridos, mostrando que capacidade nós temos, só precisa de alguma coisinha para vingar essa seleção. Já a Bolívia não sente como é estar em uma Copa do Mundo há mais de 25 anos. Em seus últimos amistosos, nenhuma surpresa. A seleção andina não consegue imprimir um bom ritmo de jogo, sendo superada assim na maioria das vezes pelos seus adversários. A Bolívia conta com o seu experiente Marcelo Moreno, que já teve suas passagens pelo Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, e também com o meia Gabriel Villamil, que vem se destacando muito na equipe do Bolívar, uma das principais aí do país. Bora conferir os últimos 5 jogos dessa seleção? Vem comigo. Das últimas 5 partidas que teve, a seleção boliviana conquistou uma vitória, empatou uma e foi derrotada em 3 oportunidades. Além disso, seu saldo de gols é negativo, balançando a rede 3 vezes e sofrendo 5 gols, o que mostra claramente a sua fragilidade defensiva. Sabendo disso, chegou a tão esperada hora dos palpites. Mas antes de tudo, se lembre de deixar o seu like e se inscrever, porque essa análise foi feita de forma detalhada e publicada especialmente para você, apostador e amante do futebol. Agora sim, bora pros palpites. Nem preciso pontuar que a seleção brasileira é muito superior à boliviana. Os números dizem isso. Com base no histórico de confrontos entre elas, por exemplo, são 105 gols a favor do Brasil e apenas 25 gols a favor da Bolívia. A seleção brasileira gosta de atacar e sabe ditar o ritmo do jogo. Por isso, eu vou de mais de um gol no primeiro tempo, levando em conta que essa linha bateu em 4 dos últimos 5 confrontos que tiveram gols aí entre essas duas seleções. A última vez que a Bolívia superou o Brasil foi lá no segundo jogo das eliminatórias para a Copa de 2010, lá em 2009. Hein? De lá para cá foram 5 vitórias brasileiras e um empate, com uma média de 3 gols marcados por partida. Sabendo que placares acima de 4 gols aconteceram apenas em 2 das últimas 10 oportunidades que as duas seleções se enfrentaram, o meu palpite é Brasil para vencer a partida e o menos de 5 gols no jogo. Por fim, trabalharemos no mercado de tiros de canto, levando em consideração que nem o Brasil e nem a Bolívia têm a tradição de trazer atletas altos para disputar ali nos escanteios e se aproveitar, e sabendo que a média de tiros de canto de ambas as equipes também é baixíssima, o meu palpite é para esse jogo ter menos de 10 escanteios, com uma odd bem promissora, hein? E aí, será que a gente vai estrear nessas eliminatórias com o pé direito ou a zebra vai surgir aí no meio do caminho? E como eu já disse antes, mais de uma vez, já deixa o seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Não deixe também de acessar o nosso site oficial para conferir as melhores odds que existem no mercado esportivo e assim lucrar um troquinho aí, né? Agora nos resta aguardar nossa seleção. Espero que vocês tenham gostado, hein? Até mais!